Pois é, gente. Então a gente começa aqui no capítulo 3, Emmanuel dizendo o seguinte, que Saulo experimentava, né, numa situação de soledade, mas, não obstante estar sozinho, ele reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. A gente vê que até o momento não existe uma concepção do mundo espiritual propriamente dita. Na verdade, Paulo de Tarso foi inclusive vanguardista nas suas epístolas de falar sobre corpo espiritual, né? Sobre essa existência de algo a mais. E a gente vê que a experiência da dor que ele passou aguçou a sensibilidade para abrir essas percepções, né? E aí Emmanuel continua falando, dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia a se traduzir por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Então ele não experimentava solidão, embora não estivesse na companhia de ninguém, né? O alto o amparava naquele momento. E aí Emmanuel prossegue dizendo que não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso aqui, dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel. Então o interessante é que, assim, muitas vezes a gente vê no texto Saulo fazendo apologia ao próprio Cristo, né? Como se aquelas exortações viessem diretamente de Jesus. Mas se vieram de Jesus ou de outro espírito, pouco importa se todos são emissários divinos, né? Isso também é interessante porque não existe esse apreço com a personalidade, uma vez que tudo provém de Deus, né, na realidade. E Jobson fez um comentário interessante no grupo, porque agora a gente entende o nome do livro. Há muitos livros a respeito de Paulo, né? Paulo de Tarso, Paulo o Apóstolo, mas Paulo e Estevão, que eu saiba, este é o único, só tem esse. E aí a gente vê por quê. Porque é uma parceria do início ao fim, né? Dos ensinamentos. E aí a gente vê aqui no final da página 233, Emmanuel dizendo, né? Jesus quis dessa arte que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Isso não é por acaso, né? Tem duas tônicas principais nessa obra. A primeira é redenção. Essa obra fala sobre redenção espiritual e ela também fala sobre reconciliação. Tem vários momentos em que a reconciliação aparece, né? É a reconciliação mais clara de Saulo em relação àqueles que foram as suas vítimas. É a reconciliação dele ao buscar os seus amigos fariseus e os seus pais, né? Tem outras reconciliações mais para frente, mas a gente vê também sempre o cordeiro enviado em meio aos lobos, né? Aqui na figura dos cristãos. E isso não é por acaso, é justamente porque para fazer a redenção a gente precisa utilizar a reconciliação como instrumento, né? E aí na página 234 é interessante porque Emmanuel vai chamar a atenção, em vez dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e do desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, Saulo entra em Damasco com uma alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Isso é no mínimo estranho, porque ele não aprontou pouca coisa, né? Ele carrega sobre os seus ombros a culpa da perseguição, a culpa da autorização da perseguição em outras cidades, a responsabilidade por isso, né? Ele agora, depois dos 3 anos de reflexão no deserto, tem noção da amplitude disso ao conversar com as suas antigas vítimas, né? Áquila e Prisca, e nem assim ele esmorece. E às vezes a gente compara com os desafios que a gente tem, que às vezes não tem impacto tão grande na coletividade onde a gente está, e a gente já sente tanto desânimo, fica tão desolado, né? E assim, ele faz aqui uma escolha. É lógico que, poxa, ele estava com Estevão ao lado. Isso é um grande reforço. Mas nós também não temos o nosso mentor espiritual, cuja função é nos dar bom ânimo, né? E fazer com que a gente vença nas provas da vida.
Então a gente vê que a diferença aqui de Saulo é que ele fez uma escolha. Ele escolheu não ficar alimentando o remorso e partir para o trabalho. Ele usava o tempo inteiro o trabalho como uma ferramenta de sair da inércia e se movimentar, né? E por conta disso, ajuda-te que o céu te ajudará. Ele se ajudava e por consequência ele recebia também esse amparo e esse sustento do alto. Então, gente, Emmanuel vai dizer que mais para frente, dessa vez, o ex-rabino não precisou se insular numa pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Aqui ele está falando especificamente dos irmãos de Damasco. E aqui a gente já consegue fazer um paralelo, porque esse tipo de recepção entre os irmãos de Damasco, e porque quando ele bate nas portas da casa do caminho, ele experimentou a prudência dos discípulos de lá. Qual é a diferença? Se são todos cristãos. Aqui Emmanuel está falando que ele estava em Damasco e quando ele entra na cidade, após o tempo no deserto, ele é bem recebido pelos irmãos do caminho. Essa daqui não é a casa do caminho, né? Não é nenhuma igreja, é uma organização residencial de Damasco, chefiada por Ananias. Se a gente comparar a forma de recepção desses irmãos do caminho de Damasco com aqueles de Jerusalém, da casa do caminho, a gente percebe uma diferença muito grande. Porque os da casa do caminho ficaram com medo de abrir a porta por conta das perseguições. Por que essa diferença de comportamento entre os cristãos? Foi a voz lá, né? Mas eles já tinham previamente o conhecimento do novo Saulo. Eles já tinham recebido desse novo Saulo que está chegando. Se mostra muito. Esse agora não conhecia. Está falando desse Saulo. Exatamente. Isso. Exatamente. Não era uma opinião direta. Uhum. A da casa do caminho, em Jerusalém, era uma opinião direta. Os outros sabiam por ouvir falar. É mais influenciado. É igual você, quando tem alguém que fez um mal muito grande, aí depois reconciliar é muito mais difícil do que quando você ouviu alguém dizer sobre aquela pessoa. Isso. Difícil mesmo. Natural do ser humano, a precaução. Essa pergunta anterior que você fez, a fé dos fariseus era como se fosse um manual ali, né? Era profissional, era meio falso. Os outros eram puro. Sim. Eu acho que era uma fé dogmática. Exatamente. Dogmática em cima de dogma. Não era uma fé amorosa, uma fé do coração. Manual, né? Os nazistas tinham fé no líder dele também. Tinham fé no líder. Também tinham fé. A fé absoluta, dogmática. E é diferente daquela fé experimental que experienciou o Cristo. Se bem que muitos experienciaram o Cristo e não tiveram esse desenvolvimento. Alguma coisa dentro dele ele já tinha de mérito para desenvolver. Até porque a forma como Moisés apresentou Deus, a forma como Deus apresentou Deus, foi completamente diferente. E a fé ela não está ligada diretamente à religião. A fé já tem um pouco de topo religioso. Isso. Exatamente. Muito bem. Então a gente vê o valor insubstituível da experiência, que era exatamente, a gente vai falar mais pra frente, mas o que os irmãos da Casa do Caminho queriam testar. Saber como ele era na prática, né? Pelas ações. Aí mais pra frente, Emmanuel diz assim: a pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Aí eu fico me perguntando se a gente faz isso também no Evangelho do Lar. Né? Porque essa é a principal função. É trazer o Evangelho para o nosso cotidiano, né? Dos desafios que a gente faz, que a gente passa, né? E aí vem a discussão sobre a circuncisão. Quer falar, né? Pronto. Na discussão sobre a circuncisão, Emmanuel coloca a seguinte observação. O seu temperamento, apaixonado, falando de Saulo de Tarso, percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada. Então aí a gente vê essa diferença que Servoli falou, Nelma comentou, com respeito à profundidade da fé, né? A identificação com a mensagem, né?
Você extrair da letra a essência do ensinamento moral ou você fazer disso uma profissão, como era a profissão dos doutores da lei, né? Então ele percebeu o seguinte, que dentro da tarefa que ele iria começar como propagandeador do evangelho, não cabia ficar apenas na superficialidade dos princípios. E aí Emmanuel narra o que os fariseus pretendiam, né? Ele diz, não se insurgiam mais contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Veja que ele faz isso com base no próprio discurso dos cristãos primitivos. Porque os cristãos primitivos, ao fazerem as suas pregações, pegam a lei de Moisés, né, fazem toda a reverência à lei de Moisés, dizendo que o Cristo, inclusive, não veio destruir a lei, como o próprio Cristo disse, mas veio dar continuidade, fazem um link com o Novo Testamento. Os fariseus, com base nisso, dizem, se é assim, é necessário que se cumpra todos os ritos. E aí vem a superficialidade da fé. E a questão dogmática. Tinha um padrão a ser seguido, e dentre eles, no caso, ele cita, né, a circuncisão, que talvez fosse o choque maior dentre eles. E aí, se me permite, Sim. eu pesquisei, já estava comentando essa semana por coincidência sobre a circuncisão. E é justamente o sinal ordenado por Deus no pacto com Abraão e que foi regulamentado pelas leis de Moisés. Era como se fosse a entrada deles na religião, a aceitação deles na religião. Fosse em qualquer, preferencialmente após o 8º ou 7º dia de vida, mas a qualquer momento deveria ser realizado este procedimento como uma forma de simbolizar a sua aceitação na religião. Exatamente. Isso. Só que agora, com a vinda de Jesus Cristo e a análise também das ações destes que faziam parte da religião judaica, observou-se que, em que pese serem marcados pelo pacto com Deus, as ações eram completamente diversas do que se desejava, né? Do que era, entre aspas, o correto. E aí o questionamento em Atos, quando agora é um pouco avante do livro, vou citar só uma parte. Tá. Quando o próprio Simão ele fala: cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graça pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos nossos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho então que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo, e creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Aí, lendo, eu me questionei. Só os homens realizavam a circuncisão. Sim. E nós, mulheres, nós estaríamos aonde? Fora do pacto de Deus? Não existia isso pra gente. Eu só encontrei a circuncisão em relação à religião islâmica, que está mais atentatória ao corpo do que qualquer simbologismo. Em que pese eu achar também que essa circuncisão foge da alçada simbólica e parte para agressão mesmo física. Mas é isso. Mais do que no corpo, é marcarmos o nosso pacto com o Cristo pelo Espírito. E sendo o corpo uma matéria que a gente só está utilizando como ferramenta para atuarmos nesse mundo e evoluirmos, podíamos nos mutilar inteiros se não marcássemos o nosso espírito, de nada adiantaria. Exatamente. Tem até uma mensagem no Evangelho que fala sobre isso, né? Cuidar do corpo e do espírito. Martirizai o vosso espírito, né? E não o vosso corpo. Agora, a questão é, por que a exigência farisaica dos cristãos se submeterem a isso? Presunção, prepotência, submeter, humilhação. Qual o objetivo por trás disso? Porque foi isso que Saulo percebeu, né? Acho que é mais uma humilhação. Isso. Desculpa, só complementando. Sim. Eu não sei também qual. Estava vendo uma série ou foi um filme sobre Jacó. Não sei também quem foi que escreveu, mas estava no Netflix. Tá no Netflix. E acho que a filha de Jacó, ela se relaciona com um príncipe que não do segmento do Egito, né? Enfim. E aí ele, para humilhar o rei
e o príncipe ele exige, Jacó exige que eles se convertam através da circuncisão. Eu acho também que estava muito mais numa questão de superioridade e de humilhação com o outro do que com que eles fizessem o pacto com Deus através de Abraão, quem quer que fosse. Porque não existiria pacto com Abraão, já que eles pregariam a palavra de Cristo. Porque só a marca no corpo, se eles poderiam continuar. Mas a gente pode ver também como se fosse uma espécie de ardil, já que você não consegue dominar diretamente através de uma força direta, você divide emocionalmente. Porque você vê que quando determina essa circuncisão, necessariamente provoca uma discussão interna. Com a discussão interna, você divide, o movimento se enfraquece. Então você pode pegar por aí. Então, se você observar, isso é uma técnica de conquista, dividir para conquistar. Você tenta romper internamente determinado movimento para que ele se enfraqueça e você possa entrar e captar aqueles que pensam que necessariamente muitos concordariam em fazer a circuncisão, achando uma coisa pequena, contanto que o movimento ia ser, não é só uma circuncisão. Mas você vê que ele percebe, ele é muito inteligente, ele sabe o que está por trás, porque ele agia assim. Exatamente. Exatamente. Ele sabe porque ele agia dessa Mas forma. veja, o judaísmo já era filosoficamente bastante dividido. Então tinha os saduceus, os fariseus, então eles queriam que andasse no terceiro, que era o cristianismo. Seria uma linha. Então eles não queriam que o cristianismo viesse reformar o movimento judaico, ele queria que o fosse um veio a mais para eles dominarem mais uma tribo. Como é que os romanos faziam quando tinha o Estado? Ele não destruía a cultura, ele assumia a cultura, mas ele mandava. Ele permitia Eles mandavam militarmente. Ele permitia que a cultura existisse, mas quem mandava era ele. Mas uma forma de você. no caso do judaísmo, eles vão continuar como o centro filosófico dos fariseus. Eles são os cristãos subordinados. circuncisados, não tem como não ser, porque fisicamente está marcado. Não tem como dizer, você não, a própria Deus observa, eles estão circuncisados, eles são judeus também. Eles estão dizendo que são cristãos. Uma manipulação. É uma forma de conquista psicológica. Você vê que ele desiste do embate direto. Porque você no embate direto você não consegue nada muitas vezes. Você está batendo com parede. Então, Mas esse seria o fim do cristianismo. Esse seria o fim do movimento. É isso que Paulo percebe. Exatamente. Paulo percebe isso. O que está por trás? Porque a mente de Paulo funcionava assim, de Saulo. Né? Então ele sabe, ele não tem outra personalidade. A personalidade é a mesma. Está ali. Ele apenas está vivenciando uma modificação dentro dele, mas esse estilo de raciocínio ele captou. E tanto que Emmanuel anota, né, que a pretexto de benignidade, ou seja, de condescendência por parte dos fariseus, eles mergulhariam a personalidade do Cristo num criminoso e deliberado ouvido, esquecimento. Ou seja, no final das contas, iam fazer aquilo que os fariseus levaria alguns queriam. Parece um batismo na igreja católica. Sim, é que a Ana falou isso. É uma Sim. Não vou batizar, não conhece Deus, não vou batizar minha mãe, é pagano. Então, né, tem que ser batizado, senão não é cristão, não é católico. É uma coisa bem paralela. São simbologismos. Agora, vamos pensar pelo outro lado. Porque, veja, o cristão, ele é condescendente. O cristão, ele busca negociar, busca compreender, né? Busca submeter-se, é manso. Haveria algum problema de circuncidar para evitar uma discussão? Se a moral entre nas reuniões cristãs a prevalecer fosse a do Cristo? No início, eu acho um pouco temerário. Era um movimento inicial ainda. Se deixasse uma força que já estava estruturada, entrar por aí, dificilmente você teria uma autonomia. É só ver aqui, todo mundo aqui é espírita, mas todos são batizados. Pois é. Olha, no universo desse aqui, não é batizado. Olha a força que existe por trás. Sabe aquela permissão? Você é espírita, mas você é batizado. Você quer casar, mas tem que se batizar. Olha a luta que não, eu vou fazer uma cerimônia do espírito. Há uma concessão. Mas sabe que a força está por trás. A sociedade ainda respira dessa forma.
Então, isso daí, nessa época, também eles talvez quisessem fazer isso para poder, agora, Minar o ele movimento, né? cara com uma personalidade extremamente. Isso. Aí o que acontece? Saulo defenderia a não circuncisão, justamente para separar o movimento cristão do judeu. Mas não nesse momento. Aí, olha o que Emmanuel vai dizer. Ele não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não parecer um mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outrem antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Veja que lição importante. Ele é um recém-convertido, acabou de sair da fase do deserto, né? Ele ainda não se reparou com ninguém, verde. Então ele não tem, pelo menos não nesse momento, autoridade moral para dizer o que é certo e o que é errado. Mesmo porque até bem pouco tempo atrás ele era a favor da circuncisão. Então com base em que argumentos ele sustentaria agora? Só porque Jesus lhe apareceu? Então Emmanuel coloca essa observação sutil. Mas também coloca o contraponto. Porém, diante do que ele via, aí vem o comentário de Jacinto, com respeito à visão acurada que ele tinha do desdobramento futuro desse ato, ele sabia que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o evangelho. Ou seja, essa superficialidade da fé formal, né, da fé artificial, é diferente do que a gente está querendo viver aqui na igreja cristã primitiva. E ele iria na sinagoga para dizer isso. É como a gente fala popularmente, dar cara a tapa, né? Só que ele arranjaria claramente confusão. E talvez isso também fosse uma isca, né? Como Jacinto falou, da divisão para poder conquistar, mas também de atrair os cristãos para a sinagoga com o objetivo do enfrentamento. Gerar polêmica, né? Aquela coisa da discussão farisaica, né? De sacudir o pó das discussões farisaicas. Eles queriam gerar polêmica. Tanto é que Saulo vai. E aí Emmanuel vai dizer, né? No segundo sábado da sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, na Seara do Cristo há muitas atividades. A gente tem as pregações, né? Tem a atividade de assistência aos necessitados, que se fazia lá na igreja cristã primitiva. E também nessa igreja do caminho aqui em Damasco. Mas como Saulo tinha ainda aquela lembrança, né, e aquele preparo de doutor da lei, veja que ele buscava sempre isso, né? Ir na sinagoga para falar, as pregações, ele buscava essa atividade. Então ele aparece e lembrando, inclusive, o discurso da pregação de Estevão, que ele assistiu com Sadoc. Ele primeiro fala do caráter da lei de Moisés, reverenciando, inclusive, né, a lei mosaica, e depois faz a contextualização com o Evangelho de Jesus, que é o problema. E aí, como já era de se esperar, dá-se a confusão, justamente quando ele tentava esclarecer sobre o problema da circuncisão. Eles reconhecem, porque ele estava visivelmente, fisicamente transformado por conta do deserto, né? Emmanuel diz aqui, a pele, os olhos fundos, então ele estava mais magro, a pele queimada pelo sol, barba crescida, mal cuidado, não era o mesmo aspecto. Então eles percebem que aquele era o orador Saulo de Tarso. E aí vem a surpresa, porque Saulo, em momento algum, abjura ou dissimula a sua nova fé, pelo contrário, ele diz, sou Saulo de Tarso pela graça do Cristo Jesus, e eles dão voz de prisão. Agora, olha o comportamento de Saulo. Não vos reconheço o direito de efetuá-la. Nego-me, porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei, e além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender a ordens verbais de prisão. Ele tinha cidadania romana. Mas e a resistência pacífica? Pensando nisso agora. Eu acho que E a entrega? Eu acho que esse é o eterno embate, né, de todo ser humano.
Porque você, quando abraça uma doutrina, você nunca consegue viver aquilo digamos assim, com todos os detalhes, com todos os pré-requisitos, né? Porque você é simplesmente humano. Então, eu acho que essa dificuldade era a dificuldade de Saulo, porque, digamos assim, o que era o certo ali, entre aspas, de acordo com o que o cristianismo pregava, ele se entregar, se conformar e ser preso. Mas ele resiste, inclusive. Eu não vejo dessa forma, não. Não, gente, mas eu não terminei ainda. Um de cada vez. Vamos distribuir senha. Eu coloquei certo entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia. Né? Ele tinha que também resistir, porque se ele fosse preso e talvez já fosse Seria o condenado, seria o fim. Nada aconteceria. Né? Então, Era muita fé ou muita presunção? Pois é. Eu acho que ele estava usando das prerrogativas dele de que ele tinha políticas, né? De não ser preso naquele momento. E nesse momento não teve nenhum confronto com a fé dele. Ele usou as prerrogativas que ele tinha direito. Isso não abalou a fé dele, ele apenas estava usando uma coisa que ele tinha direito para não ser preso. Mas o Mas Cristo era pra nunca beneficiar. resistiu, né? O Cristo nunca resistiu. Sou filho do homem e não podes me prender. Eu não falo. Colocar um parênteses. Assim, vamos dizer, você é acusado de um crime, você é acusado de roubar, você roubou. A sua obrigação é você chegar e se deixar levar preso sem você ter cometido aquele crime. Então, eu acho que a gente leva muito uma coisa ao pé da letra quando você chega e compara a Jesus. Jesus, naquele momento, não tinha feito nada, mas ele tinha uma missão a cumprir. E a missão dele era mostrar que com amor se vence. Ele já tinha tudo programado. Que aquela lição maior dele era lá na cruz, quando ele fala: perdoai a todos aqueles, pois não sabem o que fazem. E a gente tem que tentar entender também que Saulo ali tinha uma posição hierarquicamente até superior aos outros, mas em nenhum momento ele faz de uma forma agressiva ou injusta, e em nenhum momento ele está errado quanto àquilo que ele fala. Então, assim, se eu, por exemplo, sou acusado de roubo, eu não vou deixar de seguir o Cristo porque disse que eu não roubei. Então, eu acho que é essa exatamente a questão de Saulo nesse momento. Ele chega e fala: eu não estou cometendo crime algum, não tem por que você me prender. Não, mas veja só, Sérvulo, ele usa a prerrogativa. Não, mas eu sou o doutor da lei e tenho cidadania romana. Então seria equivalente ao Cristo falar: eu sou o filho do homem, o Messias divino, e você não pode me prender. Recurso ele teria. Eu acho que não. Eu acho que entenda a questão. Você está me acusando de uma coisa e está dizendo que por causa disso você vai me prender. E eu falo: não, eu estou aqui na posição de doutor da lei, falando como iguais a vocês, e não estou em nenhum momento interferindo na lei. Não, mas estava. Não. Porque era blasfêmia. Mas Não, sua opinião tá beleza. Um crime. Naquela época era um crime. Isso. Ele teve que falar: eu sou cidadão romano. Porque Roma só prendia mediante documento. Isso, mandato. O direito romano é o direito do papel, né, da burocracia. Então ele invocou o direito romano. Isso. Uma outra questão que Sérvulo abordou, que eu acho interessante, é: o Cristo fez assim, mas o cristão não tem que fazer o que o Cristo deu como modelo? Mas essa ação, né? Eu acho que Fale. deu a impressão de que a gente interpreta diferente. Porque no livro do Evangelho, naquela parte do dar a face, o texto fala que o dar a face não é a gente se entregar mansamente. Esqueci agora o que Você mostra outra forma, né, de agir. Exatamente, eu mostro outra forma de agir, mas isso não significa se entregar ao inimigo. Então eu acho que a gente tem uma dificuldade de compreensão dessa parte do Evangelho. Mas eu também isso aí, sim, eu não nem para essa questão do Evangelho, porque a gente tem entre o comportamento de Estevão, Isso. parecido, com o de Saulo. Mas eu acho que as circunstâncias são muito diferentes. Quando Estevão chegou, todo mundo lá para prender ele. Ele ia dar um pulo, se rebelar,
Está sendo julgado, na verdade, Estevão está sendo julgado. Mas aqui também as pessoas estavam em cima dele, né? É. Traidor. Isso. Eu acho que ele foi sábio, né? E ele manipulou na época de Estevão, ele manipulou a condição de Estevão também, que também era judeu. Ele deu a palavra a Estevão, mas todo mundo já sabia o fim, né? Foi uma manipulação da lei, porque ainda assim as leis dos homens precisam ser seguidas, mas ele manipulou, ele deu a palavra a Estevão, Estevão falou, mas todo mundo sabia o fim de Estevão. Se Estevão era pobre e ele era da elite, Saulo era da elite, então tem duas justiças Manipular. desde aquela época. Tudo manipulado, Uma justiça exatamente. pro pobre e outra pro rico. Exato, tudo manipulado. Isso. É, tudo manipulado. Pode ser, Se entregar, ele ia passar 30 anos pregando. A gente não ia ter conhecido a verdade como a gente conheceu. Se não fosse entregar, porque o que ele mais fez foi fugir. Exato. Então, assim, você tem inteligência de que você tem uma missão também a cumprir. Ele não foi desonesto, ele não fez nada errado. Ele usou a lei para se defender e dizer, não, cadê o papel? Mas a gente não está julgando, não. É. A gente está se beneficiando da situação para fazer um Mas questionamento. Entendeu. Entendeu? Nascido Porque na Grécia, Estevão esse também era questionamento é cidadão romano, benéfico viu? para nós. Entende? Nascido na Grécia, quase todos eram cidadão romano. Sim. Porque nasceu na Grécia já era cidadão romano também. Só que Então, Estevão também é. só que ela pobre, portanto, seguiu outro caminho, foi morto. Fato é. Tem uns detalhes aí a considerar. Saulo, ele estava no seu terreno, ele sabia como burocraticamente funcionava aquela máquina. Sim. Então, a mesma coisa de chegar hoje e dizer, entrar na sua casa, você está preso. Entrou na casa de um advogado. O advogado sabe o que é preciso. E aí ele vai dizer, cadê a ordem judicial, cadê a ordem do juiz? Então, como ele sabia como funcionava, ele usou simplesmente todo aquele conhecimento, né? E outra coisa que você falou também, eu concordo, porque lutar está acima de tudo. Jesus foi um lutador, foi um guerreiro, não naquele modo que se conhecia de usar armas. A arma de Jesus era outra. Então, o fato de Saulo não se conformar e não se entregar não quer dizer que ele não lutou. Sim. Quer dizer que ele deveria baixar a cabeça e se deixar levar para a prisão. Né? Isso. Teve um caso emblemático também que você pode dizer com a resistência de Jesus, quando ele não deixa que apedreje a mulher. Quando ele fala que atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. É uma Mas se ele resistência. estivesse sendo apedrejado, será que ele teria a mesma atitude? Mas será que ele... Buscaria a por lei. caridade, não deixou que a mulher fosse apedrejada. Mas entenda, quando ele fala, ele age como advogado. Sim. Quando Saulo chega e fala, cadê a ordem de prisão expressa no documento, ele age como advogado. E ele age como esse doutor da lei que ele tanto diz que é. Então, assim, ele não perde o posto só porque ele mudou de aparência física. Ele só utiliza o requisito para que ele possa sair dali. É justo, é justo. A questão que a gente está levantando é que ele usa as prerrogativas pessoais para se safar. Agora, o interessante disso tudo é que parece que o alto utiliza cada um na sua medida, né? Tipo, a forma como Estevão se entrega e utiliza o espaço para que ele caberia a ele se justificar para falar sobre Jesus é algo que serve a Deus. A argúcia de Saulo e a inteligência dele de utilizar as prerrogativas pessoais para se safar vão ser úteis para a tarefa que ele vai ter. A renúncia de Jesus, que poderia ter todos os discursos mais eloquentes, acabar com aquilo dali, mas a renúncia dele em se entregar também foi útil para os desígnios de Deus, né? Então parece que sabiamente Deus usa, parece que ele espera o nosso livre-arbítrio e com base na nossa decisão, ele utiliza aquela decisão para que a sua vontade seja feita. É interessante isso, porque não tem resposta certa, né? Não tem comportamento mais coerente, porque todos foram úteis, né? Muito úteis. Aí, bom, então, isso daqui também nos elucida, né? Que pelo fato dele ser cidadão romano, precisaria de um mandato. Mais para frente na leitura desse capítulo mesmo, a gente vê que esse mandato já havia sido expedido. Quem foi que expediu? Sadoc. Isso é uma prova muito grande de traição.
né? Porque a gente lembra que Sadoc foi criado pelo pai de Saulo, né? Então isso é uma prova de traição muito grande, mas o fato é que o mandato não estava às mãos. E o interessante é o desdobramento. Como Estevão, ele também se aproveita do silêncio, que ficou todo mundo meio sem reação, né? Confuso, vai fazer o que agora? Não tem um mandato para prender. As justificativas que ele apresenta são válidas, são justas, e ele aproveita para fazer uma espécie de... para cutucar mesmo, né? Ele fala, qual de vós estaria disposto a discutir comigo? E ele começa a um discurso um pouco provocante. Venerais Moisés na sinagoga, tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mas qual a feição da vossa vida doméstica? Então aquilo dali começou a sensibilizar. Aí é o velho Saulo, né? Tomando forma, né? Exatamente. O velho que tomou o lugar dele, que havia necessidade dessa firmeza. Né? Exatamente. E aí a gente vê... Jesus, né? Sendo, não sei se é quando ele é perguntado por Pilatos para descobrir a fruta, e que ele fala e depois ele se cala. Ele não responde mais do que aquilo ali. Mas é uma resposta que para Pilatos foi muito impactante. Mas ele se mantém, vai até certo ponto, mas aí entra a questão. Ele tinha uma missão, não era igual a dele, né? Era um espírito de outra envergadura. Poderia dissolver aquilo ali com a vontade somente. Mas aí é que você vê como quando nós temos um pouquinho de poder, como a gente extrapola, porque eu não sei que é o governador de um planeta, tinha isso, até uma das obras de Amélia Rodrigues, que mostra que ele tinha a autoridade de poder encerrar a vida de qualquer um que impedisse aquela missão. Ele tinha essa autoridade moral dada pelo Criador. Aí vocês perguntam, meu Deus, se eu tivesse um negócio desse na mão, não ia prestar não, né, a Jesus? humildade que ele teve de se colocar e ouvir acusações e mais acusações e mais acusações, mas o papel dele era aquele. Como o dele também aquele de Paulo, de Saulo. Era de mostrar, esse homem velho, para ver se acordava. São choques, né, anímicos, só aqueles choques anímicos, né, que a pessoa se impacta, né, com aquela energia que sai dele, né, e não sabe nem porquê. Você vê nesse aqui que as pessoas ficam Isso. sem ação. O arquissinagogo, que era o chefe mais velho, né? Ele chega a ficar sem palavras, né? Emmanuel diz aqui... O magnetismo do discurso dele na hora. Né? Isso. Parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino e não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Isso daqui também está na página 238. Isso daqui também é um aprendizado interessante para a gente, porque às vezes a gente acha que esse discurso todo de Saulo, indo lá falar com os orgulhosos fariseus, não iria dar em nada. Mas a gente não tem noção do resultado da semente que a gente planta. Então, talvez ele não arrancasse conversões, mas a dúvida, né, o refletir sobre aquelas mensagens, algum efeito aquilo teve. Nem que tenha sido o aturdimento, né, a forte impressão do verbo enérgico dele. Uma coisa que na página anterior, não podereis prender, porque a palavra de Deus Bonito isso, né? é o dizer, prende o homem, mas não prende a ideia. Não prende a ideia, exatamente. E aí, ele sai, tipo, a última fala dele, né? Vosso silêncio fala mais que as palavras. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito da verdadeira compreensão das realidades da vida. E sai como um lorde, né? De cabeça erguida. Sabe o que me lembra isso aqui? O mesmo impacto que ele teve quando Estevão, na primeira visita. Isso. Não vou discutir, né? Impacto. Aquela coisa que deixou ele atordoado, mas ele quer continuar, ele passa por ele e não vai discutir. Ele repetiu igual quase isso aqui, o gesto. Serenidade, paz. Ele foi positivo, enérgico e sereno. E não discute. Isso. Né? Mas o cenário aqui é diferente. Mas, de fato...
a gente vê até uma atitude respeitosa em Saulo. Fala da lei de Moisés, concatena, né? Ele não afronta. Ele só faz afronta para a hipocrisia, que ele sabia que era hipocrisia mesmo, de seguir os ritos. Bom, aí depois disso, eles vão procurar o tal mandato de prisão e ele volta para a casa de Ananias, né? E é interessante o discurso dele. Estou pronto a reparar o meu passado de culpas. A gente fica se perguntando se ele efetivamente sabe o que o esperaria. Será que passava pela cabeça dele que ele seria flagiciado, sem dó nem piedade, preso, com uma sentença injusta? Porque não era só porque ele era doutor da lei que ele ia ter um julgamento justo, né? Provavelmente os doutores da lei iriam deturpar todas as defesas que ele utilizasse, dar um jeito de o martirizar, de o flagiciar. Se ele não fosse assassinado, ele ia morrer na prisão. Quando ele fala disso nessa resolução, né? Eu afrontarei as incompreensões de Jerusalém, né? Será que ele tem essa Tinha noção? teoria e não tinha prática, né? Porque saber, ele sabia o que podia acontecer. Acho que ele não tinha noção do que ele iria sentir. Ele foi doutor da lei uma vez, né? Ele manipulou, em muitos casos, Lembre das os torturas. julgados, As Ele torturas. sabia da teoria, mas talvez não soubesse a prática. Eu acho que ele não tinha noção do que ele ia passar, que era uma missão. E que ele, pelo poder da palavra dele, eu acho que ele tinha no campo, pela palavra dele, ele tinha condição de converter a todos. Eu acho que ele acreditava veemente. A esperança, né? Que ele ia converter a todos pela palavra dele. Então, eu acho que foi isso que deu esse ímpeto dele seguir. A crença que ele tinha que era conseguir convencer a todos pela palavra dele. Tem uma frase aqui, que voltando um pouquinho àquela questão da discussão, se é para discutir, né? E acho que resume bastante isso aqui, quando ele bota aqui. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando, eu sei que o mestre dizia o moço que condenou as contenas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Isso. Então, na hora que você fala, você está. Se você não falar em determinadas situações, você está contemporizando com o mal. Mas a questão é saber. Pois é, a questão é saber quando. E aí você perde a essência da doutrina. Acho que a grande questão é de saber quando É isso. é o momento. Será que eu vou contemporizar e não falar? Ou eu estou contemporizando e falando? Então, é esse meio aí é que é um grande trabalho nosso no dia a dia. A sabedoria A sabedoria. Um momento, né? Tem um momento para falar, um momento para calar. Então, quando você vê Cristo falando, sendo acusado, ele dá um discurso. E em determinado momento ele para. cala. Ele sabe, se eu falar daqui em diante, eu vou contemporizar. Então, mas aí você mostra a sabedoria. Continua. Tanto que Pilatos não entende por que ele calou. O que é uma pergunta, não sei se é o que é a verdade. Nessa hora ele viu a pequenez, ele não ia entender. Aí ele recolhe. É a sabedoria dele. Porque não ia anotar, ele ia botar um conhecimento absurdo na frente dele e não ia entender nada. Mas me passa isso todo dia, às vezes. Você quer discutir alguma coisa, mas às vezes você sabe mais do que a pessoa, você sabe que ela não vai lhe compreender. Não tem por que você ficar discutindo. Se recolha, deixa o tempo, paciência. O tempo vai tomar conta. Né? Aí você entra a confiança. E tem um texto de Jesus muito bonito nisso também, de Amélia, As Flores no Caminho, sobre a paciência. Ele conversando com Lucas, se não me engano, com essa coisa da impetuosidade. E se me agridem, será que eu não vou defender a minha honra? E ele calmamente mostra. Então isso aqui mostra bem isso. É a sabedoria. Exatamente. Então, por faltar nele essa ciência prática de nunca ter sido flagiciado, nunca ter sido preso, mas essa prática sobrava em Ananias, né? Aí a gente vê que, Emmanuel fala, o bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos e depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Mas isso não seria, a gente volta com a discussão, isso não seria recusar o testemunho? Aqui no final. No último parágrafo do 238, né? Não, desculpa. Não, olha, o bondoso. O bondoso último ancião, parágrafo, 238.
Isso, mas a pergunta é a seguinte, veja, ele sai da sinagoga de Damasco, vai para Ananias, dizendo que sofreria tudo, por amor ao Cristo, por amor a essa mensagem do Evangelho. Disse que ia afrontar as incompreensões de Jerusalém. Então ele estava disposto a receber o mandato de ser preso, né? Porque ele só ganhou tempo aqui com o discurso dele, né? Com as defesas que ele fez. Só que Ananias, por já ter passado pelas prisões, a gente vai ver que nesse caso específico ele recebe o flagício das 20 bastonadas, né? Então, pela serenidade com que ele sobrevive a esse martírio, provavelmente não foi a primeira vez. Isso daqui já devia ser comum das perseguições. Então, justamente por causa desse conhecimento de causa, ele recomenda a Saulo prudência. Aí a gente volta com aquela questão, né? Porque, por conta desse exercício sutil, a prudência nesse caso, né? E aí mais para frente, Emmanuel vai falar, os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. O que ele está querendo dizer? A fama de Ananias era espalhada. Lembre que Saulo foi a Damasco para matar Ananias. Então todo mundo já estava no encalço desse velhinho. Quando Saulo chega em Damasco, não é mais Ananias que ele quer matar. Agora Ananias é o curador. E Saulo também não fazia questão de esconder que Ananias curou ele da cegueira, porque o Cristo apareceu a ele e pediu que assim o fizesse. E os judeus de Damasco sabiam disso. Então o que Ananias está querendo dizer? Seja prudente, porque o primeiro lugar onde ele vai bater vai ser aqui em casa. E ele vai te pegar. E aí ele recomenda a fuga para a casa da lavadeira, que era amiga deles lá para o estudo do Evangelho. E aí a gente vê mais uma vez a fuga agora não como opção de Saulo, mas como recomendação de Ananias. Isso. A grande questão é quando é para se expor e quando não é para se expor, né? Porque lembre que em algum lugar, eu acho que é nesse capítulo mesmo, né? Jesus me disse que me mostraria o quanto me compete padecer por amor ao seu nome. Então, quais são os padecimentos? Então, é a coisa da intuição mesmo. A gente vê que Ananias, nesse momento, está inspirado. Tem ali o aspecto da imolação como líder revolucionário, que é o que Jesus queria. Como enfrentar essas dificuldades, essas oposições, e se entregar como mártir de uma causa. Então, aqui para frente vai ter. Agora, não sei se vai ter que chegar na 243 não chegar. Acho que não, porque ainda tem a festinha. Então, o 243 ele volta a tratar desse assunto, mas já como no caminho que Judas seguiu, que é o de obter um mártir revolucionário para a transformação completa da cidade, que Saulo ainda queria uma transformação. Para que ele ia na sinagoga para obter a transformação completa da cidade. Isso. E aí, Ananias ajuda, né? Quando os judeus chegam, que ele é interrogado, ele diz, Saulo deve estar com Jesus. Fofamente, né? Ele fala. Isso que sabe, Tão irônica, bem humorada. A inteligência, rapaz, é uma inteligência. Ele não mente, mas protege. Exatamente. E por conta disso, ele recebe, não precisava ter motivos, né? Para receber flagício. Recebe a punição das 20 bastonadas e fica um dia preso, né? Emmanuel diz aqui, né? Deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Uma pessoa de idade não é que É idoso, gente. E pense na medicina da época, né? Que era bem incipiente. E aí ele dá uma sugestão de Saulo fugir de Jerusalém, de Damasco, num cesto de vime, pelo rio, né? E é interessante isso. A história de Moisés está no capítulo 2 do Êxodo, né? Moisés era filho de uma mulher hebreia e ela deixa ele num cesto, eu acho que era recoberto com betume, era parecido com material, próximo do rio. E aí a filha do faraó encontra, né? Cuida, e o nome Moisés
eu não vou saber agora etimologicamente, mas ele vem disso. Aquele que foi retirado das águas. É interessante a gente ler depois esse capítulo 2 do Êxodo. Bom, a gente vê que a viagem não foi fácil, né? E Emmanuel mostra aqui o conflito psíquico que ele teve, né? Na página seguinte, 240, Emmanuel diz, né, que ele pensa: não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que a sua conduta não provinha de sentimentos pueris inferiores, pois ele ia a Jerusalém desassombrado, buscaria se avistar com os antigos companheiros e lhes falaria abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Então veja o que ele pensa, né? Eu estou indo de Damasco para Jerusalém, fugido, mas o meu objetivo não é fugir do flagício, não é correr. Na verdade, eu estou indo lá enfrentar aqueles que estão no meu encalço, que aqui em Damasco é só uma amostra. O farisaísmo hipócrita mesmo está lá em Jerusalém. Então ele vai justamente ao encontro. Exatamente. Então é como se ele pensasse: eu vou me preservar dessa luta para enfrentar uma luta maior. E isso é honroso, né? É um filho que não foge à luta. Exatamente. Minha gente, vamos encerrar por hoje nesse ponto.